Boa noite a todos. O meu nome é Marcela Antônia de Jesus e eu vim apresentar o artigo Moda Rápida, Desigualdade Lenta, explorando o racismo ambiental no setor de fast fashion. O artigo foi feito com minha dupla Ana Beatriz de Mello e nós duas somos graduandas em Design de Moda pela Universidade do Estado de Minas Gerais, na Escola de Design. Para introduzir, o nosso artigo, nós começamos a falar sobre o conceito de racismo ambiental. Então, o conceito ele foi criado na década de 1980 e ele refere-se à exposição desproporcional de comunidades marginalizadas aos danos ambientais. Então, no setor da moda, o fast fashion ele vem para exemplificar essa injustiça, justamente porque ele contribui para a crise climática e perpetua a exploração de trabalhadores. Então, suas práticas, como o uso intensivo de químicos, o descarte excessivo de resíduos, afetam principalmente as comunidades vulneráveis, intensificando desigualdades sociais e ambientais. Então, o nosso artigo ele investiga como o fast fashion ele perpetua esse racismo ambiental, por meio de uma revisão bibliográfica que mapeia suas práticas insustentáveis. A metodologia adotada nesse artigo, foi uma revisão bibliográfica qualitativa, que ela tem o objetivo de investigar como o fast fashion ele contribui para o racismo ambiental e as interseções entre desigualdades sociais, práticas de consumo e os impactos ambientais. O processo ele envolveu a coleta e análise da literatura acadêmica e relatórios relevantes sobre a indústria do fast fashion, focando nas práticas insustentáveis que afetam de forma desproporcional comunidades marginalizadas, especialmente no sul global. Então, a análise ela foi conduzida de forma crítica, buscando avaliar as consequências dessas práticas e oferecer uma compreensão mais profunda das dinâmicas de injustiça ecológica, destacando a necessidade urgente de ações efetivas para investigar os impactos negativos causados pela indústria da moda. A nossa fundamentação teórica, ela se fundamenta numa revisão bibliográfica abrangente. Nós utilizamos vários atores, como Bullard, o Ellier e o Joy, justamente para mapear essas práticas insustentáveis da indústria do fast fashion, e discutir sobre suas repercussões no sul global. Então, a nossa pesquisa, ela analisa relatórios ambientais e publicações acadêmicas, com foco nos impactos econômicos e ecológicos que esse modelo perpetua nas comunidades mais vulneráveis, desses países, explorando duas principais dimensões do racismo ambiental no contexto da indústria do fast fashion, que é a relação entre práticas insustentáveis na indústria do fast fashion e seus impactos no sul global. O fast fashion, um modelo de negócio insustentável. A indústria no fast fashion, a indústria do fast fashion, ela é conhecida por sua rápida renovação de tendências, E essa renovação de tendência, ela vai trazer consigo externalidades ambientais, que vão agravar a crise climática. Então, por exemplo, nós podemos citar um exemplo de fibra natural, como o algodão, que é usado muito no fast fashion também, onde ele consome grande quantidade de água e pesticidas, E também as fibras sintéticas, como o poliéster, podemos citar esse exemplo, que contribuem, para a poluição por microplásticos, que ocorrem principalmente durante a lavagem. Então, o processo de fabricação, do fast fashion, ele também é muito poluente, justamente, por emitir gases de efeito estufa, e poluentes químicos também. E ele agrava essa crise ambiental global, sendo também onde o fast fashion ele possui o tingimento têxtil, sendo também um dos maiores poluentes da água. Então, eu trouxe até um dado interessante, onde fala que quase 60% das roupas, que são feitas de plásticos, liberando microfibras plásticas que poluem o meio ambiente durante as lavagens. O racismo ambiental na cadeia produtiva de fast fashion, onde os trabalhadores de fábrica, principalmente em países como Bangladesh, o Vietnã, por exemplo, eles enfrentam condições precárias de trabalho, tanto com baixos salários, regulamentações fracas, evidenciando claramente
a exploração de mão de obra. O descarte de roupas, né, também resulta em poluição, além da água, poluição do solo, e afetando especialmente em países do sul global, né? Então, onde cerca de 40% dessas roupas, né, de segunda mão se tornam lixo, o que ajuda, né, o que ajuda na questão da poluição, né, de aterros, né, do solo, da água. E essa produção, né, de larga escala, justamente, né, esse consumo desigual, ele vai gerar conflitos ecológicos, né, distributivos, justamente porque esses recursos naturais eles são explorados por poucos, né? E enquanto essas comunidades marginalizadas elas sofrem as consequências. Então, no contexto da moda mesmo, o racismo ambiental ele é evidente, né, em países ricos, principalmente em norte global, onde eles se beneficiam mesmo dessa produção, enquanto, né, por exemplo, os países do sul global eles enfrentam uma grande degradação ambiental e a exploração da mão de obra barata, né? As comunidades mais marginalizadas, né, muitas vezes racializadas, né, de baixa renda, elas são as mais afetadas pelo aquecimento global, justamente, né, pela poluição, né, e agravando tanto essa questão da pobreza, né, a exclusão mesmo. E mesmo com algumas iniciativas de sustentabilidade, né, introduzidas pelas algumas marcas de fast fashion, essas ações elas são frequentemente criticadas como greenwashing, né? Justamente, né, por serem insuficientes e elas não abordam realmente o racismo ambiental, né, e esses conflitos ecológicos, né, que ele possui, que o fast fashion possui. E é necessário justamente uma transformação radical e ética na cadeia de produção, né? Justamente tanto na cadeia de produção, no consumo, para garantir um futuro mais justo e sustentável, tanto para o meio ambiente e quanto para as comunidades marginalizadas, né, serem protegidas. A nossa conclusão, né, conclusão do nosso artigo, ela vai analisar criticamente as consequências socioambientais da indústria do fast fashion, né, destacando como as suas práticas insustentáveis perpetuam o racismo ambiental e exacerbam as desigualdades sociais. Então, como base nas contribuições teóricas, né, dos atores, né, como o Ellier e o Bollard, fica evidente que as comunidades marginalizadas do sul global são as mais afetadas pelos impactos negativos da produção e desgaste de roupas. Então, é importante dizer, né, que a indústria da moda é uma das segundas mais poluentes, né, perdendo somente para a do petróleo. E como foi falado anteriormente, né, apesar de algumas iniciativas de sustentabilidade por parte de algumas marcas do fast fashion, elas frequentemente se mostram insuficientes e são taxadas como greenwashing, né? Então, o nosso artigo ele vai enfatizar urgentemente, né, uma transformação sistêmica na indústria da moda que priorize tanto a justiça social quanto a sustentabilidade ambiental, né, garantindo um futuro mais equitativo e responsável. Então, o nosso artigo ele realmente tem o objetivo de enfatizar, né, essa urgência, né, enfatizar essa priorização da justiça social, né, essa priorização da sustentabilidade ambiental, né, para garantir esse futuro, né, mais responsável na moda. As nossas referências. E muito obrigada.